E ela, mais uma vez, ao vivaço com a gente aqui no estúdio do Morning Show, nossa querida doutora Larissa Fonseca. Doutora Lala, como é que você tá? Tô muito bem, muito obrigada, Marinho. Obrigada, bom dia a todos. Já vou aqui pegando o líder do placar do Raul Gil de hoje, Felipe Monteiro, que vai me ajudar a explicar o próximo caso aqui, que vai dar o tom da nossa próxima discussão, pessoal. Isso porque uma influenciadora italiana, que é famosa em todo o mundo da moda, tá? Ela revelou que foi traída por 7 anos. Uma traição das traições, inclusive, aconteceram horas antes deles subirem no altar. Pepe, vai que tenta descascar esse abacaxi pra mim, por favor. Marinho, você vê uma situação que tomou os holofotes das notícias, né, de fofoca principalmente, né? A influenciadora italiana Chiara Ferragni, né, foi a público ontem. Nome bonito. Foi a público ontem e expôs, né, o seu ex-marido, o rapper F10, né, dizendo que vivia uma relação de 7 anos com muitos abusos, né, com muitas traições. Inclusive, ela falou que o ex dela, né, o rapper F10, chegou horas antes de subir no altar para casar com ela, ligou para a amante na ocasião e falou com ela o seguinte, para a amante: se você fizer um aceno, eu não subo no altar, né? E essa Chiara ficou 7 anos sabendo dessas informações todas, né, e resolveu terminar com o rapper. E aí tem 2 questões que chamam a atenção. A primeira questão que ela fala sempre, né, que ela amava muito, né, o amor deixava ela cega e deixava ela suscetível a esse tipo de abuso do ex-marido, né? E o segundo ponto, que é um ponto também polêmico, é até que ponto vale a pena você fazer o expose, né, expor uma outra pessoa em público, um assunto que deveria ser privado em particular. Algumas pessoas acham que tem que fazer, até para você dar forças a outras pessoas que estão em uma situação, também expor e também ter força para sair. E outras pessoas acham que roupa suja se lava em casa. Pô, você quer garra de goleado, Pepe, não é possível. Excelente comentário, baita abiala, já passando a palavra para a nossa doutora Lala Fonseca. Então vamos já para 4-1, Pepe, vai que o Pepe foi muito bom nessa, né? Mas vamos lá, é o seguinte, né? A gente tem um ponto interessante, esse exposed, como você mesmo mencionou, né? Pode trazer uma força para a pessoa, porque se ela está passando por um relacionamento abusivo e ela não tem forças para sair dessa relação, essa exposição muitas vezes ajuda ela a manter a palavra e continuar, né? Teve uma outra, né, situação relacionada ao rapper, né, que vai ter uma série e vai expor esse caso extraconjugal nessa série. Então fica um pouco mais delicado essa exposição toda, né? E aí a gente tem a primeira parte da pergunta, mas vamos lá, Maria. Uma coisa é certa, né, Maria? Porque estamos numa época diferente, porque até onde eu lembro, se tinha um tipo de traição, no máximo tinha um barraco em público. Sim. Mas agora o pessoal parece que sente a necessidade de expor. Mais um reflexo dessa hiperexposição para você poder, de alguma forma, ganhar consolo das massas, né? Total. E eu queria só fazer um parêntese aqui, né? Eu morei muito tempo fora, tenho muitos amigos italianos, e o casal Chiara e Fedez eram, tipo, os queridinhos da Itália. Eles eram um casal modelo, baita celebridade, tido como referência de casal modelo. Tem 2 filhos lindos. E realmente, eu vi essa notícia ontem, fiquei em choque, fiquei extremamente decepcionada, porque é aquela outra linha tênue que a gente se pergunta, beleza, a gente tá na era da exposição, mas é a era da mentira também, né? Porque eles vendiam uma imagem que não é o que eles são e as pessoas compram isso. É isso aí. Nossa Maria de Carli com a palavra, e estamos de volta agora, sim, para todo mundo que está nos ouvindo, também na Rede Jovem Pan de Rádio Sintonizados aqui no Morning Show. Tema da vez com a nossa querida doutora Lala Fonseca, psicóloga, entende tudo e mais um pouco sobre a mente humana. E a loucura moderna do momento que a gente está explorando se você do outro lado, pessoal, já achou difícil, já relutou largar um relacionamento ruim, que está te puxando para baixo, te ancorando por medo da mudança. Isso tudo a partir de uma declaração de uma top model, que parecia que era uma família margarina na Itália, Maria de Carli descreveu bem, e ela disse que aguentou quieta mais de 7 traições por muito tempo, inclusive minutos antes deles subirem para o altar. Doutora Lala, desconstrói isso aqui, pelo amor de Deus. Então, a traição, né, muitas vezes está relacionada a um comodismo, né? A gente está falando que ele tinha o melhor dos 2 mundos, né? De uma certa forma, ele tinha a estabilidade do casamento, ele tinha a segurança e a imagem, como bem disse a Maria, né? Eles vendiam uma vida margarina, se eu posso dizer dessa forma. E ele tinha ali aquele frisson, a paixão, a outra parte relacionada a um caso extraconjugal. Que a gente está vivendo uma era, né, de
o quanto que a gente precisa para ser feliz. A gente talvez esteja vivendo um momento em que a nossa satisfação não é mais como era antes, né? Os nossos avós, os nossos pais se contentavam muitas vezes em ter um lar, em conseguir talvez pagar parte das contas e ter uma família. Hoje, o que mais que a gente precisa? A gente precisa viver na adrenalina, a gente precisa, né, dessa sede de estar feliz constantemente o tempo inteiro. O que é essa nova sociedade? E muitas vezes erguer uma fachada para o consumo de milhões, vender uma imagem que não se sustenta um peteleco, uma grande fachada, um grande castelo de cartas que caiu de uma forma trágica aqui. Pois é, agora, esse caso, a gente está falando de pessoas famosas que ganhavam dinheiro com a imagem, mas eu queria trazer um pouco a conversa para os casos onde há dificuldade de sair da relação por conta de uma imagem que a pessoa tem para si mesmo e para o seu círculo social. Ou seja, quando a pessoa projeta uma imagem de uma família perfeita, uma família feliz, e passa por cima de muitas dificuldades que está vivendo ali na vida real, muitas vezes há uma dificuldade de chegar e mudar a imagem que os amigos próximos têm a respeito de como você viveu sua vida nesses anos de relacionamento. Ou seja, muitas vezes tem uma camada de dificuldade da imagem, não apenas de um ponto de vista de alguém famoso, mas de qualquer um da nossa audiência, né, que está construindo. Até porque muitas vezes, com essa ideia de que roupa suja se lava em casa, a pessoa blinda a imagem do seu relacionamento no seu círculo social. E às vezes é difícil sair, né? Quando você toma a decisão que, peraí, eu blindei demais, eu preciso me divorciar, e isso às vezes gera um choque, né? A pessoa, nossa, mas aquele casal isso é um problema, que era incrível está se separando, e isso muitas vezes dificulta a decisão da pessoa que projetava essa imagem de casal perfeito, né, Lala? Exatamente, porque é muito difícil a gente lidar com a imagem que a gente gostaria de ter e quem a gente é de verdade, né? Quando a gente acaba confrontando, a gente tem um conflito. E aí, nesse aspecto, por vezes a gente olha e você fala, eu tô num relacionamento há 15 anos, os 2 primeiros anos foram maravilhosos e todo mundo me vê como uma pessoa mãe de família, um casamento estável, um bom casamento, feliz. Mas não é assim que eu me vejo, né? Então, eu preciso confrontar essa imagem. Talvez as doses homeopáticas de tristeza fiquem mais fáceis de suportar do que um rompante e confrontar a sociedade, né? O que a sociedade pensa de mim, isso é muito difícil, né? O que a sociedade pensa da própria pessoa. É delicado, porque talvez o que a sociedade pense, eu também me julgo dessa mesma maneira, né? Então eu vou me julgar de uma certa forma em que talvez eu deveria manter essa imagem. E aí eu me mantenho infeliz pro resto da vida. A pressão social, ela faz com que as pessoas façam um sacrifício da própria felicidade para viver da imagem. Toda essa situação muito, muito, muito difícil mesmo. Meus amigos. Mas também todo mundo sabe onde o próprio calo aperta, né, Pepe? Você tem os seus limites e, enfim... Mas, claro, o fator da pressão social, quem diz que não sente em algum grau, tá mentindo. Tem que ser muito estoico, budista quase, né? Em outro nível de descolamento. Não tem Instagram, né? Mas tem um ponto... Ou muito seguro de si. Não, tem um ponto interessante, sim. Tem esse fato, sim. Daquela pessoa, por exemplo, que mantém o relacionamento por conta da sociedade, por conta da imagem que passa para o outro, mas tem a consciência de que não vive uma relação ideal. Agora, tem aquelas pessoas também que não sabem, né, e não conseguem perceber que vive uma relação que é uma porcaria. Vive uma relação abusiva, né? Ela acha que aquele modelo de relação que ela tá com seu companheiro, com seu parceiro, é a relação ideal. Ela não sabe que tá triste, ela não sabe que tá miserável, né? Então eu pergunto para você lá, e nesses casos, como que a pessoa consegue identificar e perceber que tá numa relação ruim e consegue ter força para sair desse modelo de relação? Eu diria para você, assim como qualquer transtorno, né? Quando a gente está falando de ansiedade, quando a gente está falando de estresse, quando a gente está falando de problemas na vida profissional e na vida conjugal, por que não? Como está o nosso dia a dia? Eu gosto muito de uma técnica no consultório, que é, por vezes, colocar uma carinha num calendário. Como foi seu dia? Né? Uma carinha. E aí você chega ali no final daquela semana e vê, nossa, eu tive esse evento desagradável, eu fiquei triste, foi desagradável e eu terminei o dia triste. Como que eu termino a minha semana? Como que eu termino o meu mês? É uma percepção de como você está.
Mas existe todo um fator de crenças e julgamento, porque talvez aquilo é o que eu aprendi dentro da minha casa. Que eu preciso manter um casamento para ser feliz. E aí eu acredito que aquela é a felicidade. Eu não sei exatamente qual é. Tem vários fatores relacionados a mudanças que a gente pode trazer, né, relacionados ao nosso próprio cérebro e a adaptação que a gente tem na vida. Não tenho a menor dúvida que tem gente nos ouvindo ou nos assistindo que estão aí engolindo em seco e meio que passando recibo e se identificando com muitas das dinâmicas que estão sendo descritas aqui agora. Mas isso também é muito mais fácil falar do que de fato fazer. Então, cada um sabe onde o calo aperta, cada um sabe o contexto próprio e definitivamente não é fácil, tá? Mas a gente tem que propor, porque você pode estar se sabotando se seguir insistindo em algo que claramente precisa de uma mudança. Não é isso, mano? E às vezes a gente tá falando de imagem, mas tem uma dimensão meio prática também, né? Então, muitos casais que estão há muito tempo, o círculo social da pessoa é o círculo social do casal. É isso. Então, às vezes, abrir mão do relacionamento ruim é também abrir mão dos programas de fim de semana, de viagens com amigos. E isso é uma camada muito difícil, né? Como que a pessoa se reinventa. Então, às vezes, a situação se coloca de uma forma trágica, né? Porque a escolha de manter o relacionamento que não vai bem é ruim, mas a escolha de romper o relacionamento e perder outras partes que a vida proporcionava, a vida em relação, né? Proporcionava no círculo social que a pessoa queria manter, perder aquilo também é ruim. Às vezes a pessoa fica sem perspectiva, né? De, se eu saio daqui, qual será a minha nova vida, né? Então tem uma coisa de uma necessidade de se jogar para o novo, que muitas vezes deixa a pessoa paralisada, né? E esse se jogar pro novo acaba sendo muito delicado, porque assim, o ser humano, ele é predatório, né? Então ele se adapta a eventos positivos e isso faz com que a gente queira mais da vida, né? Sem dúvida. Só que a gente se adapta aos eventos negativos, né? Então isso traz uma certa resiliência. E até que ponto, qual é o limite em que eu devo me adaptar? Quando você traz esses aspectos relacionados a círculo social, porque é uma vida inteira, né? São todas as pessoas que eu conheço. Talvez, será que não seria o momento de eu começar a frequentar novos lugares, fazer novos cursos, estudar alguma outra coisa e trazer algumas mudanças para a minha vida que sejam significativas e que eu comece a me apaixonar novamente pela vida, conhecer outras pessoas e aumentar o meu círculo social. Não estou falando que a gente vai deixar de ter os amigos que a gente tinha, mas talvez a gente precisa trazer novos amigos e novos interesses para a vida. Mas faz parte de uma relação abusiva, né? O marido não deixar a esposa buscar novas interações, novas relações, né? Sim. Então, só o fato da relação que a esposa e o marido têm ser só a relação do casal, meu modo de ver, é um ponto de que tem que ficar alarmado e tem que ficar com o pé atrás. Sintoma, né? É um sintoma. Sim, claro. Aí a gente está falando de, não exatamente do caso como o Mano colocou, mas a gente está falando de uma relação abusiva. E aí nessa relação abusiva, provavelmente não tem círculo de amigos. Provavelmente até a imagem familiar, olha, essa sua prima não é tão legal assim, ela tem inveja de você. Eu acabo não confiando nas pessoas próximas, nas amigas, e aí acaba sendo mais delicado e difícil de romper uma relação assim. A gente consegue romper uma relação abusiva, mas não é tão simples assim, a gente precisa de bastante suporte. E aí o Exposed, muitas vezes, ajuda essa pessoa, mesmo que seja com amigos, não necessariamente na mídia. Ultimamente a gente tem visto muitas histórias de Exposed que ficaram muito famosas. Inclusive a gente acompanhou a Shakira e o Piquet. A Ludmilla com o jogador de futebol. E teve um caso agora da do CPF podcast, na Nota. Exatamente. É um podcast que trata sobre esse assunto e tá... CPF na Nota chama. CPF é um caso do Isa, meu Deus do céu. A Isa com o jogador do Mirassol. Esse caso do CPF na Nota, a pessoa descobriu a traição porque o marido foi no motel com a amante e colocou o CPF na nota. CPF e por dela, acaso, a mulher fazia o monitoramento das contas para questão de imposto e tal. Aí identificou, essa nota fiscal aqui é de um motel? Isso tá sendo um debate super amplo, porque tem gente que tá do lado dela, do lado dele. Claro. E vira super complicado. Esse Exposed foi 15 anos depois. A pessoa já se separou há 15 anos e veio agora a público expor o ex-marido 15 anos depois. Prescreveu. E aí? Peraí. O debate é válido, Prescreveu. né? Prescreve? Prescreve?
Prescreve ou não prescreve? Quero Assim, saber. né? Muito delicado. Uma vez que trai, a gente tem um aumento da probabilidade de trair. A gente já falou sobre isso pelo menos 3 vezes, né? Significa que a pessoa vai trair depois de 15 anos novamente, talvez. Ela pode ter amadurecido, ela pode trair por diversas questões. Mas, né, quando a gente fala de uma traição, ainda mais aquele caso que a gente estava falando da italiana, né, 7 anos. Se a amante vira protagonista, a gente tem as contas, a gente tem filhos, a gente tem problemas. Será que ela também não vai ser traída? Muito provavelmente, né? Existe uma probabilidade muito grande, mas... Meus amigos. A gente fica na curiosidade aqui para entender isso. Claro, difícil barrar esse caso aí do casal 20 italiano aí, que era uma grande farsa. Mas queria entender também se você já chegou ao teu consultório, respeitando, claro, o sigilo entre cliente, paciente e profissional, mas algo parecido você já teve que ajudar a pacificar? Olha, eu atendo a mulher traída, eu atendo a amante, eu atendo a mulher que quer se divorciar, né? E a mulher que está num relacionamento abusivo. Então, isso acontece bastante na clínica, né? Acontece bastante. E muitas vezes essa mulher que é traída, ela sabe que é traída e ela não quer romper porque ela acredita na família, né? Ela se mantém naquela situação porque muitas vezes ela, né, de uma forma... o relacionamento é monogâmico, não é um relacionamento aberto, acho que isso precisa estar claro, né? E mesmo assim, ela se mantém de uma forma monótona no casamento para manter a imagem família e ter filhos, porque o meu sonho era ter uma família, ponto. Só você, meu querido e minha querida, que possa ter passado algum recibo no meio dessa conversa, é normal, sem julgamentos, para vocês entenderem a hora certa de virar a chave, mudar, virar a página, que é o que a gente vai